E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vocês devem estar acompanhando no Twitter aquele pessoal lá do Sleeping Giants, né? Um grupo de extrema esquerda que vem fazendo aí assédio e boicote aos comunicadores, jornalistas, portais de notícias, podcasts de direita. Qual que é o método deles? Eles convencem empresas que anunciam nesse canal. Geralmente as empresas não anunciam diretamente. Boa parte hoje da mídia conservadora vive dos AdSenses, aqueles anúncios que entram ali no meio do seu vídeo do YouTube ou quando você abre a página ali do jornal e aí tem uns anúncios ali. Aqueles anúncios são, digamos, meio que aleatórios. Entretanto, se eu sou uma empresa e eu coloco o meu anúncio ali para aparecer em todos os sites que têm esses contratos de anúncio, eu posso escolher que determinado site, por exemplo, em determinado site o meu anúncio não apareça. E é isso que o Sleeping Giants faz. Eles, por exemplo, vão a uma página como a do Brasil Sem Medo e ficam observando grandes empresas que acabam por aparecer ali nesses anúncios que são meio que aleatórios, não é? E eles entram em contato com essas empresas, então, intimando estas empresas a não anunciarem mais. E, obviamente, quando essas empresas, então, não anunciam, não cedem à pressão deles, eles partem, então, para o bullying, partem para a ameaça como? Através de uma incitação de boicote a essas empresas. Então é assim, ou vocês fazem o que a gente quer, ou nós vamos incitar o público a boicotá-los. Até esse ponto, o Sleeping Giants não faz nada de ilegal, apesar de extremamente imoral e ridículo. E, aliás, isso só mostra a imaturidade, né, da esquerda em não saber lidar e conviver com o contraditório. Mas como eles simplesmente não podem assumir que isso é o contraditório, então eles apelam para a mentira. E o Sleeping Giants faz o que então? Acusa páginas como a do Brasil Sem Medo ou vários outros comunicadores de direita de produzirem fake news. E a mais nova agora no Brasil, que é atentar contra a democracia, contra o Estado de Direito. Enfim, como se a esquerda não fosse famosa o tempo inteiro por atentar contra a democracia e a ordem, não é? É só a gente ver aí o senhor Guilherme Boulos tacando fogo em pneu, os movimentos do MST que já invadiram, quebraram e depredaram patrimônio público, e isso acontecia livremente, à vontade, ao longo da história desse país, até os conservadores, uma vezinha na vida, levarem o cargo de presidente da República. Então, a partir de agora, qualquer mera manifestação online passa a ser um atentado à democracia. E o Sleeping Giants acusa, então, o portal de notícias Brasil Sem Medo de ser um atentado à democracia, exatamente com estas palavras. Eles dizem que o Brasil Sem Medo é um atentado à democracia e que publica discursos de ódio, discursos racistas e toda essa bobagem, esses slogans que eles usam que já tornaram-se até cansativos. Mas esse vídeo é para chamar a atenção de uma coisa muito interessante que aconteceu essa semana. O Sicredi, sim, aquele banco que é famoso por ter uma grande base de clientes ligados ao agronegócio, à pecuária, à produção de soja, uma boa base de clientes ligados ao interior do Brasil. E a gente sabe que dentro do agronegócio e dentro do interior do Brasil está boa parte da base de apoio do nosso presidente Jair Bolsonaro. Bom, o Sicredi então pagou pau, passou pano, pagou pedágio para o Sleeping Giants essa semana. O Sleeping Giants ali chamou na chincha o Sicredi, porque eles estavam anunciando no Brasil Sem Medo, fez aquela ameaçazinha de leve, velada, como quem diz, olha aí, Sicredi, você não quer que a gente promova uma campanha contra vocês. Entre aspas, também não disseram isso, mas para quem sabe ler nas entrelinhas, o que o Sleeping Giants faz é isso, não é? Olha, Sicredi, vimos o nome de vocês nessa página que publica fake news. Vocês não concordam com isso, não é? Como quem diz, olha, amiguinhos, vamos cancelar vocês, tá bem? E o Sicredi passou paninho e falou, obrigado, Sleeping Giants, por nos alertar para essa coisa hedionda, horrorosa. Não vamos mais publicar nada nesse site horroroso que atenta contra a democracia e um arco-íris saindo de dentro de unicórnios de marshmallow explodiram pelo céu, né? Depois de tanta fofura e preocupação com a democracia e com a verdade, só que não. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui agora para o pessoal que tem
conta no Sicredi, sabe? Eu sou de Rondônia, o pessoal sempre fala disso, né? Eu me lembro que boa parte do pessoal lá do interior de Rondônia é cliente do Sicredi, o pessoal do norte do Mato Grosso. A gente sabe que é um lugar onde o povo tem uma postura, uma posição conservadora muito firme ainda, não é? O que vocês acham do Sicredi apoiando esse grupo de extrema esquerda que está derrubando tudo aquilo que eles classificam como fake news, que eu vou traduzir para vocês o que é fake news e atentado à democracia. Jornalistas e comunicadores que têm um viés conservador, cristão, pró-família, pró-vida, e que são pró-governo, ou seja, os apoiadores do nosso presidente Bolsonaro. Então, Sicredi, eu acredito que vocês não devem depender mais, então, do agronegócio, do pequeno produtor rural, das pessoas do interior do Brasil. Não é? Acredito que vocês devem estar torcendo contra o nosso presidente para que o nosso governo dê errado e o país vá para as cucuias, porque os senhores estão aí apoiando e passando pano no Twitter, não é, para um grupelho aí de millennials sabotadores dos apoiadores do presidente, sabotadores de jornalistas que têm a coragem de se posicionar claramente, não é, a favor do conservadorismo, a favor da vida, a favor do cristianismo. Então, queria deixar essa pergunta para você que é cliente do Sicredi. Você concorda com esse pessoal que quer derrubar aí as mídias conservadoras, as mídias cristãs? Não é? Porque o banco onde vocês estão colocando o dinheirinho de vocês concorda com esse pessoal, tá bom? Vá no seu gerente do Sicredi e diga para ele o seguinte, que se eles não pararem de apoiar essa palhaçada publicamente, você vai cancelar a sua conta. Que tal? Já pensou em fazer isso? E aí, Sicredi, como é que fica? Vocês vão preferir passar pano para a extrema esquerda no Twitter, para lacrar na internet, ou vão preferir se manter na sua, agir como um banco e lembrar que quem coloca o dinheiro no banco de vocês e que o governo que gere a economia da qual vocês vivem é um governo que indiretamente é vítima desse pessoal aí que está fazendo esse bullying virtual, desses valentões virtuais do Sleeping Giants. Fica o recado para vocês. E último recado, nossa livraria, tá bom? Livraria.pharaújo está em promoção hoje ainda até às 23h59. Tem livros com até 70% de desconto, tá bem? Filosofia, direito e também coisas divertidas. Tem lá livros de ficção científica, cara, tem muita coisa boa mesmo, um catálogo imenso, tá bom? Livraria.pharaújo.com.br, até 70% de desconto até as 23h59, não percam. Tchau, tchau!